O que está acontecendo no Brasil é uma aberração jurídica. Alexandre de Moraes acaba de decretar prisão domiciliar contra Jair Bolsonaro, o ex-presidente que representa milhões de brasileiros. Isso mesmo. O homem que enfrentou o sistema, que botou o dedo na ferida, agora é tratado como um criminoso por se recusar a abaixar a cabeça para o STF. A perseguição se confirmou. Você achou que era exagero? Que era teoria da conspiração? Pois agora está aí, escancarado. Bolsonaro está oficialmente em prisão domiciliar. Quem mandou? Alexandre de Moraes. Com base em quê? Em vídeos feitos por terceiros nas redes sociais. Uma verdadeira loucura jurídica. Ele é acusado de burlar as medidas cautelares. Mas que medidas são essas, afinal? O homem não pode nem aparecer numa gravação, nem abrir a boca. Isso é censura, é abuso de autoridade e o povo está vendo. A decisão absurda. Moraes decidiu que Bolsonaro não pode ter visitas, nem mesmo familiares sem autorização. Proibiu o uso de celular e mandou recolher todos os dispositivos, ou seja, isolamento completo. Estamos falando de um ex-presidente da República, tratado como se fosse chefe de facção criminosa. Só que o crime dele foi se manifestar. Pior, os vídeos que causaram a fúria do STF nem foram publicados por ele, foram por terceiros. Isso quer dizer que qualquer apoiador que publique um vídeo pode jogar Bolsonaro na cadeia? É isso que estão fazendo com o Brasil. Terceira prisão sem crime, sentença sem julgamento. Bolsonaro não foi condenado em nenhum processo, mas já está sendo tratado como um culpado, como se já tivesse sentença. O devido processo legal foi jogado no lixo. Tudo com base na narrativa da tentativa de golpe. Uma narrativa empurrada goela abaixo da população, sem provas claras, sem julgamento transparente. É o mesmo roteiro de sempre. A esquerda perde o controle da narrativa e parte para a repressão. Censura, prisões políticas, censura de redes sociais, perseguição a parlamentares e agora prisão domiciliar de um ex-presidente. Isso não é democracia, é regime de exceção? É. E o que aconteceu no mesmo dia da decisão? O povo foi às ruas. Em Brasília, São Paulo, Goiânia, Curitiba. O grito foi um só: anistia já. Fora Moraes. A reação é imediata porque o povo sente que está diante de um golpe de toga. Um abuso de poder com aval do sistema, da velha imprensa, da elite do atraso. E a pergunta que não quer calar: quem será o próximo? Se o STF pode fazer isso com Bolsonaro, o que impede que faça com qualquer outro cidadão? E tem mais. Polícia Federal acaba de apreender também celular de Michele Bolsonaro. Isso é um absurdo mesmo. Trump reage. Não pense que isso está passando despercebido. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reagiu. Impôs sanções contra o Brasil, denunciou perseguição política e retirou o visto diplomático de ministros do STF. Isso é simbólico e poderoso. Mostra que o jogo virou, que há pressão internacional e que o cerco agora é contra os perseguidores, não contra os perseguidos. Vamos falar a real. Essa prisão domiciliar é só mais um passo para tentar impedir Bolsonaro de disputar as eleições de 2026. Eles sabem que, se ele estiver livre, ele vence. O povo quer de volta aquele que governou com coragem, enfrentou o sistema, reduziu impostos, defendeu a liberdade e a família. Eles têm pavor disso e por isso fazem o que estão fazendo. Mas não vão calar milhões de brasileiros. Assista vídeos a seguir de políticos também se manifestando sobre a situação. É isso mesmo. Prisão domiciliar decretada para Jair Bolsonaro por Alexandre de Moraes. E qual foi o motivo? Foi corrupção? Não. Rachadinha? Também não. Lavagem de dinheiro, corrupção passiva, como Lula foi condenado? Também não. Foi porque roubou pessoas no INSS? Também não. Qual foi o motivo então, Nicolas? Pasme. Porque ele teria usado redes sociais de outros para poder potencializar a manifestação do dia 3 de agosto. Como se ele tivesse feito também parte dos ataques ao STF. Agora, peraí. Ele me cita na decisão. E olha só que interessante.
Eu falo no dia da manifestação o seguinte: olha, ele não pode falar na nossa democracia, mas ele pode ver. E aí ele vê. E olha só que ditadura confusa, né? Ele não pode falar, não pode dar entrevista, mas se uma outra pessoa filma ele e posta nas redes sociais, aquela pessoa é responsabilizada e ele também é responsabilizado? Como assim? Ele literalmente agora está preso usando tornozeleira eletrônica, coisa que nenhum corrupto nesse país mais usa, porque alguém postou um conteúdo dele. Um ex-presidente da República está preso agora na sua casa porque alguma outra pessoa postou um conteúdo dele. Preso por nem falar. Essa é a realidade aqui do nosso país. Mas o mais interessante ainda não chegou, que foi justamente hoje que eles decretam a prisão de Jair Bolsonaro, no dia que vaza diversos documentos e conversas que até então só estavam no conhecimento do ex-assessor do Moraes, que divulgou como eles estavam fazendo para poder prender as pessoas do dia 8, de maneira completamente perseguitória, né? Persecutória de política. Ou seja, por postagens da internet mandava prender as pessoas. E obviamente isso chocou todo mundo. E coincidentemente, hoje manda prender Jair Messias Bolsonaro. Posso falar? Lei Magnitsky é pouco para Alexandre de Moraes. O que resta para ele mesmo é uma boa cadeia. As pessoas estavam nas ruas, o Bolsonaro fez uma participação online e essa participação online foi publicada na rede social. Bom, então o Bolsonaro não pode falar? O próprio ministro Moraes disse que ele poderia fazer participações públicas. Segundo a decisão do ministro Moraes, ele inclusive poderia estar lá na manifestação. Ele próprio disse que poderia dar entrevista, que poderia fazer pronunciamentos públicos. Qual foi o ilícito? O que ele disse que contrariou a democracia ou que atentou contra alguma coisa? Nada, absolutamente nada. Tanto que na própria decisão do Moraes não menciona o fato de estar este ou aquele conteúdo ser considerado ilícito, e sim o fato dele ter se manifestado e isso ter sido publicado por um terceiro. Então, quer dizer, ele deve ser preso porque um terceiro deliberadamente fez um ato. Ele deve ser preso, se não fosse o filho, fosse qualquer um daquelas milhares de pessoas que estavam nas ruas, que publicasse aquilo nas redes sociais, ele seria punido pelo ato de um terceiro. É nesse lugar que o direito foi colocado? Ou ele vai ser punido por se manifestar? Ou ele vai ser punido simplesmente porque aquelas manifestações eram ilícitas e todos somos ilícitos a partir do momento que decidimos nos manifestar criticamente em relação às autoridades e instituições? Então, assim, qual é o crime? É nesse lugar da justiça que nós temos de nos dedicar a pensar. Quando a gente olha e fala isso é justo ou isso é injusto, a gente precisa primeiro entender qual é o crime, qual é o ilícito, em que lugar que nós estamos pondo a nossa democracia para dizer que ela precisa ser salva. Quer dizer, ela precisa ser salva de quê? De pessoas que saem às ruas e se manifestam? Olha o lugar dessa cautelar que o ministro colocou e é muito perigoso que a gente considere isso, entendo eu, né, que a gente considere isso lícito. Uma cautelar que uma pessoa pode ser presa se aquilo que ela fala, pensa ou diz for republicado por um terceiro. Quer dizer, então amanhã aquilo que eu digo, se um terceiro utilizar e isso for considerado por alguém algo ruim, pronto, eu serei preso em razão do ato de um terceiro. Quer dizer, é muito perigoso o lugar que a gente caminha para criminalizar no fundo o Bolsonaro. Acho que é injusto, acho que é inadequado, acho que a gente está esticando sim a corda da democracia, mas não o Bolsonaro, e sim o STF. Gente, Brasília já tá parando aqui, gente. Sebastião Coelho tá aqui, convocou um buzinaço, uma carreata, e o povo já tá chegando. Hoje, em Brasília, nós estamos aqui aguardando. Aqui é Brasília. Após a prisão domiciliar de Bolsonaro, a cidade já tá travando, gente. E é isso, pessoal. O cerco contra Bolsonaro é só o começo de uma guerra contra todos que não se ajoelham para o sistema. O STF está passando por cima da Constituição, da liberdade e da vontade do povo. E ninguém mais esconde isso. Hoje é prisão domiciliar, amanhã pode ser cadeia, pode ser censura total, pode ser com qualquer um de nós,
Se você está revoltado com essa ditadura de toga, mete o dedo no like agora, compartilha esse vídeo e mostra que a gente não vai se calar. Se inscreve no canal direto ao ponto, ativa o sininho, porque aqui a gente fala o que a velha imprensa tem medo de mostrar. Tamo junto, patriotas! A luta só começou. Até o próximo vídeo, se o STF deixar.